dia. Privilégio para mim, uma alegria para mim poder estar aqui mais uma vez nessa manhã, nessa igreja maravilhosa. É com muita alegria, mas também com muito temor diante da palavra de Deus, diante da igreja que eu estou aqui nessa manhã. Grato, muito grato a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja nessa manhã. E para isso eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor. Na carta de Paulo a Colossenses, estamos ainda em Colossenses. Eu queria convidar a igreja para se assentar nesse momento. Pode assentar, por favor. Carta de Paulo, Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Peço que você me acompanhe com toda reverência, ainda assentado a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Santíssimo, eterno, bondoso e misericordioso Deus, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, para te cultuar e para te adorar e para te louvar nessa manhã. Por isso, ó Deus, nós clamamos, rogamos para que a tua presença permaneça no nosso meio e que o Senhor mesmo possa conduzir essa mensagem, ó Deus, para a edificação da tua igreja. Que nada, ó Deus, saia da minha boca que não seja absolutamente fiel à tua palavra e que sirva para aplicação, admoestação, correção, ensino, direcionamento da tua igreja, Senhor. Assim eu clamo, oro na certeza de que Cristo Jesus é o nosso Redentor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez diante do texto de Colossenses, carta brilhante. O contexto do texto que nós estamos lendo aqui parece estar um pouco alto, para mim pelo menos está um pouco alto. Se puder abaixar só um pouquinho, por gentileza. Ou eu que falo muito alto mesmo, né? O contexto do texto que nós estamos lendo aqui e que fez parte de toda a nossa liturgia é o apóstolo Paulo ainda em Roma, preso, numa prisão domiciliar de fato. Nessa condição de prisão domiciliar, o apóstolo Paulo, ele recebia ali algumas pessoas, ele podia e recebia algumas pessoas nessa condição de prisão domiciliar. E nesse período que ele recebia algumas pessoas, ele orava com essas pessoas, ele orientava essas pessoas e ele escrevia algumas cartas, assim como ele escreveu a carta de Colossenses, nesse período provavelmente 60 ali, após a morte de Cristo. O apóstolo Paulo direciona essa carta aos Colossenses através daquele que era nativo, aquele que era ali da terra de Colossos, que era o seu ajudador Epáfras. Ok? O apóstolo Paulo provavelmente esteve com Epáfras em uma das suas viagens na região de Efésios, região de Éfeso, e a partir dali Epáfras seguiu conduzindo o trabalho na cidade de Colossos, na região de Colossos. O apóstolo Paulo, ele não esteve nessa cidade. Nós não temos na Bíblia registro da presença do apóstolo Paulo na região de Colossos para a igreja de Colossenses. Mas o que nós podemos ver nessa carta é uma resposta do apóstolo Paulo a essa igreja,
Como se Epáfras tivesse ido até o apóstolo Paulo, pedido: apóstolo, nos dá uma ajuda, nos orienta. E o apóstolo Paulo dá essa resposta através da carta aos Colossenses. Essa orientação basicamente tem o objetivo de correção de um entendimento bíblico, de um entendimento doutrinário errado que estava penetrando na região de Colossos. Falsos ensinos, ensinos de falsos credos, retorno às práticas judaicas do Antigo Testamento, e esse é o objetivo principal dessa carta. Foi essa carta direcionada para a igreja de Colossos. E como a gente percebeu, essa era uma igreja não muito grande, a cidade não era uma cidade muito expressiva. Essa cidade de Colossos, ela realmente não tinha expressão política na região. Mas nós podemos afirmar que essa cidade, essa região e essa igreja teve o privilégio de receber uma das mais importantes cartas do apóstolo Paulo. Uma das mais profundas cartas do apóstolo Paulo, aonde ele ensina a centralidade da pessoa de Jesus, do início ao fim dessa carta. Essa é a carta que mais destaca a pessoa de Jesus sendo único e suficiente no Evangelho. A única pessoa suficientemente capaz para resolver todas aquelas questões. Jesus sendo absolutamente o centro do Evangelho. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo envia para Epáfras, para aquela igreja. Epáfras que já estava ali ensinando aquela igreja, ensinando verdades bíblicas que ele havia aprendido com o apóstolo Paulo, mas ainda assim era necessário. Era necessário porque, como eu falei anteriormente, as práticas, algumas práticas, inclusive judaicas, estavam retornando, entrando na igreja. E o apóstolo Paulo vai relembrar aqui que somente a pessoa de Jesus, somente a união com Jesus seria suficiente para aquela igreja superar aquela adversidade. Esteja unido com Jesus no sofrimento, na sua morte, porque na sua ressurreição estaremos juntos com ele também. Essa é a ideia geral da carta do apóstolo Paulo. Se morremos com ele, viveremos com ele possivelmente também. É essa o contexto geral desse texto que nós estamos lendo aqui, que foi muito bem usado também durante a liturgia, inclusive no verso 8 ao verso 9, nós podemos ver o motivo pelo qual o apóstolo Paulo traz essa mensagem. Ele vai falar ali sobre as práticas, alguns equívocos, alguns vícios, alguns erros da igreja. Ele destaca lá: despojai-vos agora, meus irmãos. Agora é hora de despojai-vos. Agora é hora de revestir-vos do novo homem. Ele fala isso no 8, no 9 e no 10 ele conclui e diz assim: porque Cristo é tudo em nós. Remova essas antigas práticas. Revista-se daquilo que você aprendeu lá no novo nascimento, lá quando você nasceu de novo, lá quando você se converteu, lá quando você conheceu Jesus. Lembre-se da sua identidade cristã. Lembre desse momento. E por isso ele começa o verso 12 dizendo assim: revesti-vos, pois. Remova tudo isso, retire tudo isso que estava sendo praticado. Retira essa roupa velha que vocês estão usando e vamos retomar algo novo, algo que vocês já conhecem, algo que vocês já vinham praticando anteriormente. Retorne às novas práticas. Retorne às novas práticas. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer a partir do verso 8, quando ele inicia no verso 8 dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia e bondade, humildade, e assim ele segue. Queridos irmãos, nesse verso 12, eu quero destacar, a partir do revesti-vos, de lembrarmos que nós somos nova criatura e que nós temos total condições de vestirmos novamente
aquela roupa do nosso novo nascimento, lembrarmos novamente do dia em que nós encontramos Jesus, do dia que do dia que fomos convertidos. O apóstolo Paulo diz assim: como eleitos de Deus, santos e amados. Eu quero abrir um parênteses aqui importante, meu irmão, sobre as palavras do apóstolo Paulo, sobre essa maravilhosa doutrina da eleição. Eleitos de Deus, o apóstolo Paulo começa. Nós, meus irmãos, somos aqueles que fomos amados por Deus, separados pelo nosso Deus. A doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, ela não é uma invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela não é uma invenção humana, ela não é uma ideia de João Calvino, ela não é uma mensagem que é pregada pelo pastor Geraldo ou pelo presbítero Antônio aqui. A doutrina da predestinação e da eleição, ela é absolutamente bíblica, meus irmãos. Eleitos de Deus, amados de Deus, eu e você fomos eleitos, escolhidos por Deus. Pare 5 segundos para refletir o impacto desse ato de Deus para com a sua vida, meu irmão. Pare para refletir sobre isso. Ele te amou, Ele te elegeu. Romanos diz que Ele de antemão te predestinou. Reflita 5 segundos sobre o impacto desse amor de Deus para com a sua vida. O apóstolo Paulo segue dizendo que tem um propósito nisso. Você foi revestido por Ele, escolhido, você revista-se dEle porque você foi escolhido dEle, você foi amado dEle. Por isso, meu irmão, você tem condições, você tem total habilidade para se santificar, para evoluir no processo de santificação, porque foi Ele mesmo que te amou. Porque por Ele ter te amado, o Espírito dEle habitou em você. Então você está absolutamente apto e você tem concedido por Deus o privilégio de poder praticar a santificação na sua vida. Porque foi Ele que te amou, foi Ele que te predestinou, foi Ele que habitou o Espírito dEle na sua vida. Então você tem sim, meu irmão, condições de colocar em prática essas virtudes que nós vemos aqui no texto. De coração sincero, você tem condições de colocar em prática o que o apóstolo Paulo diz: santos e amados de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, ele segue com humildade, mansidão, longanimidade, e assim ele segue o texto. Eu e você temos absoluta condição de colocar em prática essas virtudes, porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e na sua vida, meu irmão. Por isso nós temos absoluta condição de exercer misericórdia sobre outras pessoas. Não só misericórdia, mas como humildade, bondade e tudo mais, como o apóstolo Paulo está relatando aqui no texto, né? Esse termo aqui, ternos afetos de misericórdia, meu irmão, ele tem relação com algo que vem do íntimo do nosso coração, algo que vem das entranhas do nosso ser, é algo que vem absolutamente de dentro de nós, não é algo superficial. O Espírito Santo habita dentro de nós. E a partir da habitação desse Espírito, nós temos total condição de exercer misericórdia sobre as outras pessoas. Misericórdia que é aquele sentimento de se compadecer verdadeiramente da dor de outra pessoa. Esse é um verdadeiro sentimento de misericórdia. Quando a gente se coloca no sofrimento de outra pessoa. E a gente está ali junto com aquela pessoa, sofrendo junto com ela, com sinceridade de coração. Pelo Espírito de Deus habitando na sua vida, meu irmão, você pode sim exercer misericórdia. Ele fala sobre outros pontos aqui que nos lembrariam e nos lembram todos os frutos do Espírito. Eu não vou conseguir passar em todos, mas o meu ponto principal aqui é que porque Ele te amou,
Ele te escolheu, o Espírito dele habitou em você, você tem absolutamente condições de colocar em prática todas essas virtudes que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Ele segue então para o verso 13 e para o verso 14, nos advertindo sobre uma virtude que normalmente é muito difícil para nós, todos nós, mesmo sendo nós crentes. Perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Que virtude difícil, não é verdade, meus irmãos? Parece que a palavra perdão, me perdoa, meu irmão, eu te perdoo, claro que eu te perdoo. Parece que essas palavras, elas são... Parece que a nossa língua trava quando a gente quer falar essa palavra ou quando a gente quer usar esse termo. Eu não sei se você consegue usar essas palavras facilmente. Mas parece que a nossa língua trava quando a gente precisa falar essas palavras. E muitas vezes, quando essas palavras saem para o irmão, quando essas palavras saem para a nossa esposa, para o nosso marido, será que ela realmente sai do fundo do nosso coração? Ou ela só sai da boca para fora? Perdoai-vos uns aos outros com sinceridade de coração. Aquele perdão que você remove de fato aquela ira, aquela mágoa que está dentro do seu coração. É desse perdão que ele está falando. Aquele que você vai perdoar e vai trazer reconciliação com a pessoa que você perdoou, ou com a pessoa que está te pedindo perdão. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui no texto. É um perdão que traz reconciliação. É um perdão que nos une novamente. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Será que nós temos essa virtude com facilidade, meus irmãos? A virtude de perdoar mutuamente, ao ponto de remover aquela mágoa, aquela dor no nosso coração? Esse perdão, meus irmãos, ele nos une, e esse sentimento de união, de fato, esse sentimento que vem, se nós percebermos, é o sentimento que traz amor. É um sentimento que naturalmente vai fazer manifestar o amor. Se nós conseguimos perdoar mutuamente uns aos outros com sinceridade de coração, nós vamos demonstrar automaticamente amor. Aquele que é o sentimento que o apóstolo registra lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aquele que está entre o primeiro dos frutos do Espírito, o amor. Aquele que, quando Jesus é questionado sobre qual o principal do mandamento, está lá bem claro, o amor. O amor é esse elo que vai fazer unir todas essas virtudes. Sem o amor verdadeiro, sem a sinceridade de coração, nenhuma dessas outras virtudes que nós vimos aqui, bondade, humildade, mansidão e muitas outras virtudes, elas não são exercidas, elas não são sustentadas, elas não são solidamente embasadas, se o amor não estiver sendo o primeiro, a base central, o pilar central. O texto diz que acima de todas as virtudes, o amor deve prevalecer. O texto também relata que o amor é o elo da perfeição. Então, meus irmãos, que essas virtudes, que esses sentimentos, eles sigam ancorados no amor. Porque sem o amor, sendo ele só da boca para fora, serão meros sentimentos passageiros. Meras ações pontuais que nós realizamos, mas que de fato não geram fruto. O amor aqui, sendo ele também o tema central da nossa carta. Como nós falamos no início, como foi muito bem aplicado aqui na liturgia, o amor é o centro absolutamente da carta de Paulo para a igreja de Colossenses, sendo Jesus essa pessoa, esse ato de amor uns pelos outros. O texto segue dizendo que seja a paz de Jesus, seja a paz de Cristo
em vosso coração, o árbitro do vosso coração. O amor é manifestado dessa maneira, sendo Jesus esse centro que concentra todo esse sentimento. Ele só é possível a partir do amor, a partir da nossa união com a pessoa de Jesus. Porque se nós unidos com a pessoa de Jesus, o texto segue nos ensinando que nós reconhecemos o perdão que só pode vir dele. Esse é o verdadeiro amor. O amor que Jesus manifestou por mim e por você. Por isso ele é o árbitro dos nossos sentimentos. Porque em Jesus eu tenho absoluta certeza que todos os meus pecados foram perdoados. Em Jesus eu tenho absolutamente certeza que todos os meus pecados serão perdoados. E por isso eu tenho paz. Por isso eu encontro paz. Por isso eu tenho paz para perdoar uns aos outros, para amar uns aos outros. E isso me faz feliz, como o texto diz. Isso me deixa contente, ao ponto de eu sentir alegria na santificação. Tendo paz com Jesus, a certeza de que o amor de Jesus está sobre a minha vida, a certeza de que o perdão de todos os meus pecados já foram concedidos por Jesus, eu tenho paz. Eu perco a ansiedade, eu reflito, por que eu não perdoo aquele irmão se o próprio Jesus me perdoou, sendo eu tão pecador? Eu encontro paz na pessoa de Jesus e terei alegria na santificação. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão, mesmo você não precisando responder agora. Como é que você consegue cultuar a Deus? Como é que você consegue de verdade entregar um culto racional a Deus? Entregar de verdade sem ter paz com Cristo? Como que você consegue fazer isso? Nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir entregar um culto verdadeiro ao nosso Senhor se nós não encontrarmos essa paz, se nós não tivermos essa paz que só pode vir do nosso Senhor. Meus irmãos, essa paz nos faz agradecidos, e o apóstolo Paulo vai dizer no 15 em diante, que além de nos fazer agradecidos, ela nos torna parte de um corpo de Cristo. Ela nos faz em unidade. Ela nos torna um na pessoa de Jesus. Ela nos faz pertencer a uma igreja, a uma única igreja. Jesus só tem uma igreja. Jesus não tem várias igrejas. E nós somos parte dessa igreja. E sejamos agradecidos por isso. Estejamos contentes por isso, porque a igreja não é a igreja de Bento Gonçalves, ou a igreja de Canoas, ou a igreja agora de Garibaldi, graças a Deus por isso também. Nós somos uma única igreja, a igreja do Senhor. Nós precisamos ter prazer nas coisas do Senhor, independente do local pelo qual nós estamos cultuando ao Senhor, porque nós pertencemos a uma única igreja. Não olhe para as outras igrejas, que são nossas mães, como nós chamamos aqui, igreja mãe, igreja filha, igreja irmã. Não olhe para a igreja de Farroupilha, ou para a igreja de Garibaldi, de Canoas, como a igreja de lá, como aquela igreja lá. É a nossa igreja. Nós somos uma única igreja, nós somos a igreja do Senhor. É um corpo, é uma igreja. Que nós tenhamos alegria em sermos essa verdadeira igreja. Que nós possamos participar, colaborar, nos envolver com a nossa única igreja, a igreja do Senhor. Igreja essas, meus irmãos, e aqui eu vou citar as nossas igrejas, vou citar o nosso púlpito aqui, pastor, que tem sido absolutamente fiel na pregação da palavra de Deus. Igreja de Garibaldi, igreja de Bento Gonçalves, igreja de Farroupilha, igreja de Canoas. Tem sido um compromisso desses líderes, desses pastores, desses homens que têm pregar fielmente a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, tendo Jesus como o centro dessa palavra,
o que é absolutamente necessário e suficiente para as nossas igrejas, meus irmãos. E essas igrejas têm tido esse compromisso de pregar a verdade da palavra como um só corpo. E aí eu já estou indo para o final, para a conclusão do texto, que a verdade, como diz o texto aqui, ela é absolutamente suficiente. Eu estou no verso 16 e verso 17, para quem me acompanha. A verdade, ela é absolutamente suficiente para o crescimento da igreja. Então, o nosso compromisso como preletores, com os pastores, como igreja, é pregar a verdade da palavra de Cristo, a verdade que nós encontramos nesse texto. Não se iludir, meus irmãos, como que estava acontecendo em Colossos, com outras doutrinas que aparecem por aí. Aparecem muitas doutrinas. Nós somos sempre muito atacados, inclusive sobre o tema que eu falei ali no início, a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição. O que nós pregamos aqui, o compromisso nosso é com a verdade. Não se distraia, meus irmãos, com muitos e muitos pastores midiáticos aí na internet. Tem muitos pastores aí na internet dando palestra. Eles não abrem a Bíblia, eles não leem um texto e eles dão palestra. Mas eles não pregam o texto que nós estamos pregando aqui, sendo Jesus como nosso único Senhor. Jesus que, se unirmos a Ele na sua morte, estaremos unidos com Ele na ressurreição. Ele sendo o centro do Evangelho, como o apóstolo Paulo reafirma em toda a carta de Colossos. Eu vou passar aqui 2 páginas atrás, eu queria te convidar também, pode fazer isso. No capítulo 1, verso 13 em diante, o apóstolo Paulo destaca: Ele nos libertou dos impérios das trevas. Jesus, o centro do Evangelho, Ele nos libertou do império das trevas, por qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Não há nenhum outro cerimonial, nenhum outro ato ou gesto humano que perdoa os nossos pecados. Só Jesus pode nos perdoar. Lá mais à frente, verso 16, tudo foi criado por Ele. Verso 17, nele tudo subsiste. Verso 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo, meus irmãos, é o centro de toda essa carta. Lá no verso 21, nós éramos estranhos e inimigos diante dele, mas ele nos redimiu. Queridos irmãos, eu gostaria que você entendesse, entronizasse esse texto, enriquecesse o coração do pleno conhecimento da pessoa de Jesus, para que, como concluímos aqui, você use esse pleno conhecimento do ensino que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Colossos, para a edificação da sua própria igreja, para a edificação da nossa igreja, para que você, cheio do conhecimento da pessoa de Jesus, da mensagem de Jesus, dos ensinos de Jesus, você possa, como diz o texto aqui, instruir outras pessoas, aconselhar outras pessoas. Você pode fazer isso, meus irmãos, desde que você esteja cheio da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que nós possamos nos enriquecer, nos encher da palavra de Deus, para que possamos aconselhar-vos mutuamente, assim como o apóstolo Paulo também registrou na carta de Romanos, capítulo 5, verso 14. Enchei-vos do conhecimento de Deus, para que você esteja apto a aconselhar, instruir uns aos outros. Quantas vezes, meus irmãos, pelo menos eu posso dizer, muitas vezes da minha parte, eu fiquei buscando uma palavra bíblica, uma palavra de orientação bíblica para alguma pessoa e essa palavra não vinha. Quantas vezes você não já esteve diante de uma situação que pediram a sua opinião, ou que você podia aconselhar alguém e lhe faltou aquela palavra essencial que você tanto queria dizer para aquela pessoa, e quando você chega em casa,
Deus, por que eu não lembrei desse versículo? Senhor, por que eu não lembrei desse momento? Por que eu não consegui aconselhar essa pessoa? Quantas vezes, meus irmãos? Então, que nós possamos aproveitar o privilégio que nós temos de ouvir domingo após domingo, aqui nesse púlpito da igreja de Bento, na igreja de Garibaldi, na igreja de Farroupilha, a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar esses momentos e nos encher desse conhecimento, para que possamos ser útil para as nossas igrejas, para as nossas familiares, para as pessoas que estão próximas de nós, e com sabedoria, como eu falei, com sabedoria, utilizando a palavra de Deus para instruir uns aos outros, fazendo isso com absolutamente gratidão e alegria, como conclui o texto. Fazei tudo com alegria, cantando hinos, salmos, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças. Não é verdade, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê esse entendimento perfeito da importância que nós temos do conhecimento de quem Jesus é como Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida, da importância de revestirmos do velho homem, nos unirmos à pessoa de Jesus na sua morte, que certamente seremos chamados com Ele na sua ressurreição. Eu quero aqui fazer 3 breves aplicações para concluirmos. A primeira aplicação, meus irmãos, é que o Evangelho, apesar do nosso Senhor não precisar, Ele comissionou a nós a proclamação dEle. O nosso Senhor não precisaria, mas Ele comissionou a nós a pregação da mensagem. E eu quero fazer essa aplicação porque Epáfras foi esse ajudador do Evangelho, foi um homem usado por Deus para levar o Evangelho para a igreja de Colossos. O apóstolo Paulo não estava lá. Nem o reverendo Geraldo conseguirá estar em todos os lugares com você, nem o presbítero Antônio. Eu e você precisamos ter essa consciência de que para o Evangelho avançar, para o Evangelho alcançar Colosso, para o Evangelho alcançar Bento Gonçalves e muitas outras regiões, ele carece de ajudadores, colaboradores, crentes no Senhor Jesus que se disponham a proclamar o Evangelho em outras regiões também, como Epáfras fez nesse texto. Um outro ponto aqui é o que eu falei 2 vezes e vou repetir, é o amor de Deus por mim e por você. A doutrina da eleição, da predestinação, o amor de Deus pela sua vida não é uma teoria minha, nem do presbítero Antônio. A doutrina da predestinação, da eleição do Senhor, ela é bíblica e nós devemos ser gratos a Deus por isso. Louvado seja Deus porque Ele nos amou, Ele nos separou para a sua obra. O terceiro ponto, foi o ponto que eu concluí, que nós possamos nos encher desse conhecimento, da certeza, da convicção de que Jesus é o único, suficiente Redentor e Salvador de um povo. Que nós sejamos convictos disso, que possamos encher-nos desse conhecimento, para que sejamos úteis na nossa comunidade, que possamos auxiliar aqueles que precisam de nós muitas vezes. Amém, queridos irmãos?